Isaías 42, 1 a 4, 6 a 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraza. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará com uma quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Na verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 29. O refrão: que o Senhor abençoe seu povo com a paz. Que o Senhor abençoe seu povo com a paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Que o Senhor abençoe seu povo com a paz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Que o Senhor abençoe seu povo com a paz. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. Que o Senhor abençoe o seu povo com a paz. Segunda leitura, Atos 10, 34 a 38. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida
21 a 22. Estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 21 e 22. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba, e ouviu uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa é a palavra do Senhor. Pai amado, Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento de culto, de louvor ao Senhor, nesse dia da solenidade do batismo do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela primeira leitura, pelo salmo responsorial, pela segunda leitura e pelo evangelho proclamado essa manhã. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vai sentar em nome de Jesus. Amados, com esse calor que está em Rondônia, é até prazeroso entrar nessa piscina aqui, né? Né, Marisa? É até prazeroso. Dá vontade de acabar esse culto, um mergulho ali, que é muito bom. Eu fui batizado em Petrópolis, na Igreja Batista, quando eu tinha 15 anos de idade. Apesar dos meus avós, bisavós, né, serem metodistas, eu cresci num lar que não era evangélico. Então, com 15 anos eu me converti, fui batizado na Igreja Batista, depois que eu fui para a Metodista. E o batistério era um batistério muito bacana, que ele tinha um sistema de aquecimento. Porque eu fui batizado no inverno, né? Então era no inverno, aquele frio de Petrópolis. Eu acho que naquele dia estava uns 3 ou 4 graus. Né? A gente botou aquela túnica branca, uma bata branca, né, que os batistas sempre fazem. E aí, fui entrar no batistério. O que aconteceu, gente? O zelador esqueceu de ligar o aquecedor da água. Né? Amado, eu acho que eu entrei, meu espírito saiu do meu corpo, voltou, eu saí igual uma pedra, eu não me lembro de nada, não lembro da palavra do pastor, não lembro de nada, só lembro do frio. Foi uma coisa assim absurda, né? E eu saí daquela água. Ontem eu estava ouvindo o audiobook de um livro muito interessante, chama-se Liturgia do Ordinário. Tem tudo no YouTube esse livro, né? Capítulo por capítulo. O nome da autora é T.C. Warren. A gente tem esse livro, né, Maria? Ela foi batizada na Igreja Batista com 6 anos de idade. Ela é doutora americana, doutora em Bíblia, e ela hoje é pastora anglicana. E ela diz que no batismo dela, com 6 anos, né, é liturgia do ordinário, por quê? Porque ela vai relacionando o dia a dia, desde o momento que acorda até o momento de dormir, com a liturgia da igreja. É muito inteligente, ela é muito inteligente o que ela faz. E aí ela associa o acordar com o batismo, né? No início da nossa fé cristã, o batismo. Então ela diz que no batismo dela, ela tinha só 6 anos, né? E ela não lembra de nada. Ela lembra apenas das pessoas tirando foto, do cabelo dela todo molhado numa foto, depois eles comendo cupcake, né? Cake, aquele bolinho, e aquela festa bonita. Ela falou que, como anglicana, ela batizou as filhas dela bebezinha. E na igreja anglicana tem aquela prática, uma prática muito antiga, do 2º século, de ter na porta da igreja um pouco de água, ou um vaso de água, onde a pessoa coloca a mão e lembra que ela tem acesso à igreja, ao corpo de Cristo, por causa do batismo. E ela falou que ela pegava a bebezinha dela, põe a mão na água aí botava, tá vendo? Você um dia foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ela disse assim, minha filha não entendia nada do que eu estava falando. Só que tem que isso que é a graça. Olha aí, Neuza, isso que é a graça de Deus. Quando Jesus, o Pai fala para Jesus, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Qual milagre Jesus já tinha feito? Nenhum. Jesus não tinha curado ninguém, não tinha ressuscitado ninguém, não tinha transformado água em vinho.
e o pai diz, tu és meu filho amado e quem me compraste. Não é? Seria fantástico se o pai falasse isso depois da ressurreição de Lázaro, né? Ou quem sabe depois da ressurreição do Senhor mesmo. Ou depois da multiplicação dos pães e peixes. Olha, você multiplicou pães e peixes. Tu és meu filho amado em quem me compraste. Mas a graça de Deus é justamente isso. Eu ainda não fiz nada, eu não sou nada, não mereço nada. E o Pai diz, tu és meu filho amado em quem me compraste. Gente, hoje nós estamos celebrando a solenidade do batismo do Senhor. A solenidade do batismo do Senhor, ela é uma prática do 2º século da história da igreja. Começou no Egito, né? No Oriente, em Jerusalém, estão em muita festa hoje lá. É uma festa muito grande. Os cristãos orientais, eles chamam o dia do batismo do Senhor de Epifania. Epifania para eles é o dia do batismo do Senhor, não o dia que os magos chegam a Jesus. Por quê? A palavra fania significa manifestação. Então Deus se manifestou abrindo o mar vermelho, Deus se manifestou fazendo com que o Rio Jordão parasse de correr água, Deus se manifestou destruindo os muros de Jericó, Deus se manifestou fechando a boca dos leões. São manifestações, são fanias no grego, fanias, manifestação. Mas o batismo de Jesus não é uma fania, é uma epifania. Esse prefixo grego epi tem a ver, olha, a derme é a parte de dentro. Essa parte que você vê é epiderme. Esse prefixo grego epi significa mais aparente, o que mais aparece. Então, o batismo de Jesus é uma epifania, ou seja, é a manifestação de Deus mais aparente. Só para você ter ideia, nunca você consegue ver sobre a Santíssima Trindade tão perfeito como no batismo de Jesus. O batismo de Jesus é a manifestação da Santíssima Trindade. Qual é o salmo que nós lemos? O Salmo 29 diz, a voz de Deus está sobre as muitas águas. Não é? Quando Jesus é batizado, o que acontece, gente? A voz de Deus vem lá da nuvem do céu. Isaías 42 fala do Pai falando, não é? Você é minha justiça, você é meu amado, você é que eu me comprazo, referindo-se ao próprio Senhor Jesus também. É a voz do Pai. Então, olha aqui, lá no alto está o Pai, o Deus Pai. Em forma corpórea veio a pomba, símbolo do Espírito Santo. E na água está o Filho. Então você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo. Uma vez um professor da faculdade perguntou assim, quando você for para o céu, você vai ver uma pessoa ou 3? Não é? Olha bem, quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre Estevão. E quando ele olha para o céu, ele vê 2. Ele vê o Pai e o Filho. Olha que coisa linda. No Apocalipse capítulo 4, quando João é arrebatado ao céu, ele olha, ele vê o trono, Deus, né, a glória de Deus, Deus Pai, do lado o Filho e em volta o Espírito Santo. É muito legal isso, né? E essa manifestação, ela acontece na hora do batismo. Por isso que o batismo do Senhor é uma epifania, é a grande manifestação de Deus. Não é? Jesus precisava se batizar? Não, não precisava. Mas ele se batizou como consagração ao Pai. Né? O Pedro, pregando depois que ele esteve lá em Cornélio, né? Ministrando, em Atos capítulo 10, 34 a 38, né? Ele fala que depois do batismo de João, Jesus foi ungido, né? Para pregar os cativos, trazer liberdade. Essa unção aconteceu no seu batismo. Hoje o Rio Jordão deve estar lotado de gente, né? Os cristãos de lá, eles fazem um processional até o Rio Jordão, chegando lá, eles põem a mão assim na água, né? Olha aí, né? Para lembrar que um dia eles foram batizados. A gente precisa lembrar exatamente isso. Então esse evangelho, ele traz para o meu coração exatamente isso. Olha o 21. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado,
também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Né? Quando Jesus está orando, o céu se abre. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Né? Quando Jesus está ali sendo batizado, ele começa a orar, o Espírito Santo vem sobre ele. Nós cremos, gente, que o Espírito Santo vem sobre nossa vida. Por isso que a gente permanece crente, por isso que a gente ora ao Senhor, por isso que a gente luta pela justiça, pela verdade, né, pela palavra de Deus, evangeliza, ganha almas. Né? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, a nossa vida se transforma. Amém? Nós continuamos sendo pessoas falhas e erramos, mas nós somos transformados dia a dia. O Espírito Santo vem para nós e nos dá condição de curar enfermos, nos dá condição de abençoar as pessoas, nos dá condições de poder compartilhar esse amor de Cristo que muda a vida das pessoas. E depois a Bíblia diz, olha, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado, em ti me comprazo. Não é? Nesse livro da T. Soares, ela diz o seguinte, né? Como a gente acorda de manhã? Como estão os nossos olhos? Né? Com secreção. Nós estamos geralmente com pijama. Outras pessoas estão, né, com roupa mais leve. Eu gosto de dormir com meia. Né? Estamos desarrumados. Geralmente a gente nunca sai da cama correndo, a gente para um pouquinho. Né? Isso com todo mundo. Né? Pode ser um rei, pode ser um morador de rua, pode ser qualquer pessoa. Todos nós acordamos assim. Né? Mas nós temos um detalhe especial, Gilson. Nós acordamos como filhos e filhas de Deus. Amém? Mesmo desarrumados, mesmo sem saber o que vai fazer naquele dia, ou sabendo, com dinheiro ou sem dinheiro, nós acordamos como filhos de Deus. Né? E antes da gente fazer qualquer coisa, realizar qualquer coisa, o Senhor diz assim, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Né? Deus, Philip Warren, ele tem uma palavra muito legal que ele diz assim, né? Deus nos ama e ponto. Não é? Não existe nada que o Sérgio faça que faça Deus te amar mais. E não existe nada que o Sérgio faça que faça Deus o amar menos. Deus nos ama e ponto. Amém? Antes de qualquer passo que eu dê, antes de qualquer obra que eu faça, o Senhor está dizendo assim, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Eu tenho prazer pela sua vida. Isso é a graça de Deus. Né? A graça de Deus que nos transformou. A graça de Deus que nos salvou. Eu costumo, na classe de catecúmeno, classe discipular, nossa igreja metodista em Nova Friburgo, eu costumo dizer que nós somos pessoas desalinhadas. Quem aqui já andou num carro desalinhado? O que acontece com o carro desalinhado? Desbalanceado, ele vai assim, vai tremendo. E desalinhado? Puxa para o lado só. Aí você tem que estar sempre assim, ó, regulando, puxando de volta. Né? Amados, fala assim para o seu irmão, por natureza, você é uma pessoa desalinhada. Você é uma pessoa desalinhada. Né? Nós estamos sempre procurando o pecado. Vou dar um exemplo só, com relação ao nosso corpo físico. O nosso corpo se prepara para ficar doente. Tanto é que você não gosta de andar, não gosta de fazer ginástica, não gosta de correr, não gosta de fazer esforço físico, não gosta de levantar peso. Né? Ninguém tem prazer. A pessoa vai para a academia ou faz qualquer exercício físico com força de vontade, porque prazer ela não tem. O nosso corpo, ele está preparado para morrer. Ele quer ficar doente e morrer logo. Não é? Essa é a verdade. Então, se você obedecer o teu corpo, você vai adoecendo e vai morrer rapidinho. Não é? Agora, se você é uma pessoa brava, não é? Eu tenho 55 anos, eu corro 11 quilômetros. Né? Tem dia que eu saio de casa sem vontade de correr 1 metro. Não é? Mas eu vou, né? Faço meus exames cada 6 meses. Queridos, a questão é, nós somos pessoas desalinhadas. Nós somos pessoas desalinhadas.
Se Deus soltar a gente um pouquinho, a gente, né, cai. É que é igual aquela criança que vai andando, você vai segurando assim na mão, aí você só já está aprendendo a andar. Você tira a mão, o que acontece? Ele dá 4 passos, pá, cai no chão. Não é? Nós somos assim. Nós não conseguimos andar com os nossos próprios pés. Aí a graça do Senhor vem, segura nossas mãos, né? É o Senhor que segura a minha mão. Né? Tem até um hino evangélico que combate ao corinho evangélico. O hino evangélico diz assim: com tua mão segura bem a minha. Isso é o hino evangélico. Ou o corinho evangélico: segura na mão de Deus. Mas ninguém consegue segurar na mão de Deus. Se uma criança estiver caindo, ela consegue segurar na tua mão aqui? Não. Você tem que fazer o quê? Segurar na mão dela. Não é? Então, queridos, é o Senhor que segura nossas mãos. E nesse dia da solenidade do batismo do Senhor, o Senhor está dizendo assim para cada um de nós. Olha o que Deus está dizendo. Você é minha filha amada, em ti me compraram. Eu tenho prazer de você. Né? Você, Sérgio, é pedreiro. Você já trabalhou com servente ruim? Não é? Dá um trabalho, né? Você tem que trabalhar para você e para ele. Olha, Deus só trabalha com servente ruim. Nós somos os piores assistentes que existem. Não é? Mas ainda assim, Deus insiste na nossa vida. Ele nos treina. Ele insiste com a graça. Essa graça nos transforma, nos abençoa. A gente cai e nos levanta. E o Senhor está sempre dizendo assim: olha, você é meu filho amado. Em ti me compraram. Nós somos sustentados pela graça. Amém? Nesse dia do batismo, que a gente possa recordar, né, que realmente nós somos, pela graça, fomos pela graça recebidos. No Novo Testamento, a pessoa cria em Jesus e era batizada no mesmo dia. Algumas delas não tinham nenhum conhecimento da palavra. Por exemplo, a pessoa diz assim: não, Marisa, mas é porque eles eram judeus, já conheciam a palavra. Mas e Cornélio? Né? E aquele eunuco de Candace? Né? Ele não conhecia nada de palavra de Deus. Eles criam e era batizado. No século III para o século IV, a pessoa para ser batizada levava de 3 a 4 anos. Não é? Amados, a pessoa pode levar de 3 a 4 anos para ser batizada e depois se desviar. A pessoa pode crer e ser batizada no mesmo dia e permanecer fiel para sempre. É uma coisa assim, muito relativa. Mas é importante que a gente, nesse dia da solenidade do batismo do Senhor, a gente agradeça a Deus pelo dia do nosso batismo. Amém, queridos? Ah, pastor, fui batizado bebezinho, não me lembro. Não tem importância. Você não precisa se lembrar. A graça de Deus entrou na sua vida, te abençoou. É uma coisa linda, gente. Só para concluir, né? Imagina agora o Reginaldo, né, comendo uma goiaba. Aí ele vai precisar saber quanto de potássio tem a goiaba, quanto de vitamina C tem a goiaba, quanto de magnésio tem a goiaba, para a goiaba fazer efeito. Verdade ou falso? Falso. Marisa não precisa saber qual é as propriedades que tem um arroz para o arroz fazer efeito nela. Não é verdade, Marisa? Precisa? O que você precisa fazer? Comer. Você precisa saber a teologia da graça para que a graça tenha efeito sobre a sua vida? Não. Você simplesmente tem que se abrir à graça, engolir a graça, receber a graça, falar: Senhor, muito obrigado. Pela tua graça eu sou perdoado. Pela tua graça eu sou salvo. Pela tua graça eu venço o pecado. Pela tua graça. Você entende da graça? Pouca coisa. Mas uma coisa eu sei, eu preciso da graça. Amém? Aí a graça do Senhor vem, nos enche. Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça. Deus, que fez com que o Senhor Jesus fosse até o Rio Jordão e fosse batizado por João Batista. Pai amado, nesse santo batismo,
foi revelado para nós esse grande mistério da Santíssima Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente na nossa salvação. E é tremendo, Pai, o que aconteceu ali. Deus, muito obrigado, Deus, porque assim também aconteceu sobre nossa vida. Porque nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, gente. Aqui está a água, o Rio Jordão. Aqui Jesus Cristo foi batizado, Pai falou, o Espírito Santo veio e Jesus está na água. Aí, depois de muitos anos, aqui está o Gilson. E o Gilson foi batizado. Ele foi batizado em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa linda, né? Ou seja, na nossa vida reproduz esse mistério da Santíssima Trindade que aconteceu no Jordão, aconteceu na nossa vida quando a gente foi batizado. Amém? Vamos tomar a ceia do Senhor? Vamos pegar nosso livrinho, é Liturgia de Domingo. Esse livrinho rosa é a primeira página aí. Primeira página. Olha aí. Isso, primeira página. Acharam? A paz seja com todos vocês. Saudemos uns aos outros na paz do Senhor. Agora nós estamos para Palmeiras. O Senhor esteja convosco. O Senhor está aqui. O Espírito está conosco. Ele vê os nossos corações. Demos graças ao nosso Deus. É digno e justo fazer. Verdadeiramente é digno, justo, salutar e razoável, que sempre, em todo tempo e lugar, demos graça a Ti, ó Deus Santo, Deus Pai Onipotente, através de Jesus Cristo. Por isso, com todos os anjos santos, nos louvamos a uma só voz, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Glória te seja dada ao Cristo. Hosana na maior das alturas. Marisa, vê se a filmadora está aqui. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que em sua misericórdia nos deu seu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer a morte de cruz para a nossa redenção. Na cruz ele fez um sacrifício único, perfeito e suficiente pelos pecados do mundo inteiro. Instituiu o seu Santo Evangelho, e no seu Santo Evangelho nos ordena que continuemos com essa memória perpétua de sua preciosa morte, até que ele venha novamente. Ouça-nos, ó Pai misericordioso, que humildemente oramos, e por teu Santo Espírito concede a nós que recebemos esse pão e esse cálice em memória do teu Filho, recebemos pela fé o seu abençoado corpo e sangue. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graça e partiu, deu seus discípulos, dizendo: Tomai, todos vós, pois isso é o meu corpo. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice em suas mãos e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Grande é o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Oremos como nosso Salvador nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós partimos esse pão para distribuí-los aos de Cristo. Embora sendo muitos, somos apenas um, porque nós todos repartimos o pão. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dá-nos a paz. Aproximemos com fé e recebemos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado por nós, e seu sangue derramado por nós. Comamos e bebamos em memória de sua morte e ressurreição, e alimentemos o nosso coração pela fé e com ação de graças. Pode vir, não. Corpo do Senhor Jesus, sangue do Senhor Jesus, corpo do Senhor Jesus, sangue do Senhor Jesus. Querido irmão, irmã, o corpo de Cristo te guarda para a vida eterna. Coma desse pão. O sangue de Cristo te guarda para a vida eterna. Beba desse cálice. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, nós, teus humildes servos, entramos em tua gloriosa presença, para que receba esse sacrifício de louvor e ações de graça. Humildemente em tua presença chegamos, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela fé em seu sangue derramado por nós e por toda a igreja, para recebermos o perdão de nossos pecados e todos os outros benefícios de sua paixão. Temos apenas a oferecer a ti, ao Senhor, a nós mesmos, nossas almas e corpos, para serem um sacrifício vivo, santo e agradável. A ti, humildemente nos entregamos a ti, nosso culto. Que participando da Santa Comunhão, possamos encher da tua graça celeste bênção, e ainda que sejamos indignos, devido aos nossos muitos pecados, oferecemos a ti este sacrifício, para que nos receba no teu serviço, não pelos nossos méritos, mas através de Jesus Cristo, teu Filho, que contigo vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, irmãs, nesse dia do batismo do Senhor, dia tão especial, gostaria que você lembrasse o dia do seu batismo. Bem, feche teus olhos, pense quando foi, se você lembra ou não lembra, mas agradeça a Deus porque um dia você foi batizado, entrou na igreja de Cristo, foi imerso no corpo de Cristo. O batismo foi o início da tua caminhada cristã. Glória a Deus. Vamos fazer nossa oração nesse momento de intercessão. Interceder pela Débora, né? Filha do pastor Raimundo. Está passando muito mal, precisando de um milagre de Deus. Orar
pelo trabalho do Arthur, né, Marisa? Esposo da Lídia, está com outro projeto muito bom, né? Projeto que a Lídia tem também com ele. Orar pelo concurso que o Estevão vai fazer, está estudando para esse concurso, né? Então, tem mais algum pedido, Sérgio? Essa direção de Deus no novo ano se iniciando aí, somente a questão de trabalho, né? Que Deus possa nos dar a direção. Glória a Deus. Você, Marisa? Assim. Também. Gilson? Eu quero pedir pela vida do Valdir Ramos, ele é morador de rua, que eu vi lá em Porto Velho. Você falou de uma senhora também que está na UTI, né? E pela vida do Sérgio Haroldo Mendes. Ah, sim. Tem também uma senhora que eu não esqueci o nome dela agora, deixa eu ver. Na UTI do Raul Sertã. Problema cardíaco, lá não tem cardiologista. Né? O Sérgio está na UTI, está internado também, está com problema de saúde. E a mãe de uma menina que trabalha com a gente também está internada, está na UTI. E eles não sabem qual é o problema de saúde dela ainda, não conseguiram identificar o problema. É Ercília Germano. É, eu vi. Nilson, algum pedido de oração? E a Jéssica? Agradecer a Deus. E o nosso irmão Reginaldo? Pela saúde, pela vida financeira. Glória a Deus. E você, Adriana? Foi. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por termos ouvido a tua palavra, por termos nos alimentado da Santa Ceia, da Eucaristia. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã especial, essa solenidade do batismo do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja que no mundo inteiro está tendo esse momento de celebração. Pai amado, nós oramos agora, Pai, pela nossa família. Amém. Deus amado, colocamos nossa casa, nossos irmãos, nossos filhos, Pai amado, todas as necessidades da nossa família. Colocamos também, ó Pai amado, Deus, as pessoas enfermas. Sim. Foram citados vários nomes aqui, inclusive, ó Deus, a vida da Débora, Amém. a vida do Reginaldo. Deus amado, essa senhora que está na UTI. Pai amado, essas pessoas, Senhor, que necessitam do milagre do Senhor. Amém. Pai amado, quem pode dar a vida a Débora não é o médico. Hoje, Pai, nós sabemos que é o Senhor. Deus abençoa a medicina, abençoa o médico, os medicamentos, todos os procedimentos. E venha trazer a vida para a Débora, Pai. Colocamos o seu Raimundo, a sua esposa. Deus amado, colocamos diante de Ti, ó Pai, nossas necessidades. Amém. Pai amado, pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Pai, também na área financeira. Amém. Abençoa, Senhor amado, a vida de cada irmão, de cada irmã. Abra as portas, entra com a Tua providência. Pai, venha prosperar as obras das nossas mãos, Senhor. Amém. Pai, nós colocamos diante de Ti também, Pai amado, a Tua igreja na face da terra, a Tua igreja em Israel, a Tua igreja na faixa de Gaza, a Tua igreja no Líbano, na Síria, no Iêmen, no Iraque, na Jordânia, no Egito, a Tua igreja em Nova Friburgo, a Tua igreja aqui, ó Pai amado, em Ji-Paraná. Pai, abençoa o Teu povo que se reúne no nome de Jesus, que, ó Pai, recebe a palavra, recebe a ceia do Senhor. Pai, que a Tua igreja seja fortalecida todos os dias. Pai, nós oramos também, ó Pai, por esse mundo que sofre. O Senhor tem visto, ó Deus, a situação financeira, econômica que o Brasil tem passado. Pai amado, o mundo, ó Pai, em guerra. Deus, pedimos a Tua bênção, que muitas e muitas pessoas, Pai, sejam salvas pela Tua graça. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa manhã tão especial na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo,
seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Nesse momento do dia do batismo do Senhor, quero convidar você para vir botar a mão nessa água e lembrar do dia que você foi batizado. Amém?